Eu nunca fui uma pessoa de me impressionar fácil, mas o que aconteceu naquele dia me fez refletir muito sobre como pequenos gestos podem dizer mais sobre alguém do que qualquer discurso. Eu estava no shopping Vista Bela, fazendo hora antes de encontrar um amigo, quando percebi um certo burburinho perto da praça de alimentação. Não era nada escandaloso, só aquelas conversas baixas e olhares discretos que indicavam que alguém conhecido estava por ali. Olhei na direção que as pessoas estavam apontando e, para minha surpresa, era Jair Bolsonaro. Ele estava com 2 amigos e alguns seguidores que o acompanhavam de longe, sem fazer alarde. Não tinha seguranças, nem aquela bagunça toda que a gente vê em eventos políticos, só ele, vestindo uma camisa polo simples e calça jeans, caminhando como qualquer outro cliente. Fiquei observando de longe enquanto ele parava algumas vezes para tirar fotos com quem se aproximava. Não era um evento, ninguém estava ali esperando por ele, mas dava para ver que as pessoas ficavam animadas em encontrá-lo. Só que não demorou muito para que um segurança do shopping surgisse e falasse com ele. Não dava para ouvir direito, mas o segurança parecia educado, gesticulando enquanto explicava algo. Bolsonaro ouviu tudo com atenção, balançou a cabeça e respondeu algo que fez o segurança sorrir, como se estivesse aliviado. Depois, ele simplesmente acenou para algumas pessoas, guardou o celular e seguiu andando, sem mais fotos. Mais tarde, fiquei sabendo que o shopping tinha uma regra que proibia selfies em áreas movimentadas para evitar tumultos, e ele respeitou sem questionar. Só disse algo como: regras são regras, né? Foi uma reação simples, mas aquilo ficou na minha cabeça. Qualquer outro político poderia ter tentado argumentar, reclamar ou até chamar atenção para a situação, mas ele simplesmente seguiu a regra e continuou seu passeio. Parecia que não queria criar nenhum tipo de problema ou transformar aquilo em algo maior do que era. Ainda fiquei um tempo no shopping, mas, quando saí, percebi pelo celular que Bolsonaro tinha feito uma postagem dizendo que encontraria as pessoas no Parque Jardim das Flores às 17 horas. Era uma mensagem direta, sem firulas, convidando quem quisesse aparecer para bater um papo e tirar fotos, mas pedindo para que tudo fosse feito com respeito e organização. Aquela ideia me intrigou. Eu já tinha visto muitos políticos se aproveitarem de situações assim para fazer algo grandioso, mas aquilo parecia mais um convite despretensioso. Como o parque ficava no caminho para casa, decidi passar por lá para ver o que aconteceria. Quando cheguei, não esperava ver tanta gente reunida. Havia famílias inteiras, idosos, jovens e até crianças segurando cartazes e bandeiras. Mas o mais impressionante foi que tudo estava organizado, sem aquela confusão de comícios. Ele caminhava pelo meio das pessoas, tirando fotos, ouvindo histórias e agradecendo o apoio. Não tinha pressa, não estava cercado por um batalhão de segurança. Era só ele, se misturando com todo mundo. Uma cena me marcou especialmente. Uma senhora, de idade já avançada, segurou a mão dele e começou a falar, emocionada. Eu não consegui ouvir tudo, mas dava para entender que ela estava agradecendo por algo relacionado ao neto dela, talvez algum programa social ou benefício que ele conseguiu. Bolsonaro segurou a mão dela com firmeza, ouviu cada palavra e fez questão de tirar uma foto juntos. Perto dali, um homem também se aproximou para contar como o pai dele tinha sido ajudado de alguma forma, e dava para ver que aquilo significava muito para ele. Essas cenas se repetiam, uma atrás da outra, como se cada pessoa ali tivesse uma história pessoal para compartilhar. Em um determinado momento, vi uma criança se aproximando com um papel na mão. Era um desenho feito à mão, provavelmente feito com lápis de cor, mostrando Bolsonaro ao lado da bandeira do Brasil. O garoto devia ter uns 8 anos, e a mãe dele o acompanhava de perto, sorrindo. Quando Bolsonaro pegou o desenho, ele abaixou para ficar na altura da criança, elogiou a arte e perguntou o nome dele. O menino respondeu meio envergonhado, mas dava para ver no rosto que aquele momento era algo gigantesco para ele. Bolsonaro agradeceu e prometeu guardar o desenho, e a mãe do garoto tirou uma foto daquele instante. A cena foi simples, mas me pegou de um jeito que eu não esperava. Foi um daqueles momentos que a gente percebe que, para algumas pessoas, encontrar alguém que admiram não é só um encontro, mas um símbolo de algo muito maior. Enquanto tudo isso acontecia, eu reparei que alguém observava a movimentação um pouco mais afastado. Era um homem de terno, com um crachá pendurado no pescoço, e pelo jeito que olhava, dava para ver que não estava ali apenas por curiosidade. Depois de um tempo, ele pegou o celular e começou a gravar discretamente, fazendo algumas anotações no que parecia um bloco de papel. Eu não sabia quem era na hora, mas mais tarde descobri que se tratava de Daniel Moreira, gerente do shopping Vista Bela.
Ele tinha acompanhado toda a repercussão do que aconteceu no shopping e decidiu ver com os próprios olhos como Bolsonaro lidava com a situação. E pelo jeito que ele analisava tudo, dava para perceber que aquela atitude inesperada tinha feito ele repensar algumas coisas. Fiquei ali mais um tempo, observando o fluxo de pessoas indo e vindo, e percebi que, apesar da quantidade de gente, o clima se manteve tranquilo. Nada de empurra-empurra, nada de confusão. Era como se todos ali tivessem entendido a proposta do encontro, um momento simples para quem quisesse trocar algumas palavras e registrar a lembrança. Em certo ponto, Bolsonaro pegou o celular e começou a filmar um pouco do evento, agradecendo quem apareceu e reforçando a importância do respeito. O curioso é que não parecia algo planejado, como se fosse um discurso pronto. Ele só pegou o telefone, falou de maneira direta, sem ensaios ou frases de efeito, e continuou conversando com as pessoas. Enquanto ele seguia pelo parque, cumprimentando mais gente, percebi que o Daniel Moreira, o gerente do shopping, finalmente resolveu se aproximar. Ele esperou o momento certo e, quando Bolsonaro fez uma pausa, estendeu a mão para cumprimentá-lo. Bolsonaro retribuiu o gesto com naturalidade, sem saber exatamente quem ele era, e só então Daniel se apresentou. Disse que era o responsável pelo shopping Vista Bela e que tinha acompanhado toda a situação desde o começo. Bolsonaro sorriu e respondeu algo curto, como um "ah, que legal", antes de esperar para ver o que ele tinha a dizer. Daniel então fez algo que me surpreendeu. Ele agradeceu Bolsonaro por ter respeitado as regras do shopping e comentou que a atitude dele tinha chamado a atenção. Falou sobre como a forma como ele lidou com a situação acabou transformando um possível problema em uma oportunidade. E então veio a parte mais inesperada. Daniel disse que estava pensando em criar um espaço dentro do shopping onde figuras públicas pudessem encontrar seus admiradores sem comprometer a segurança do local. Algo organizado, planejado, onde as regras fossem claras para todos e evitassem situações complicadas. Bolsonaro ouviu tudo com atenção, balançando a cabeça em sinal de interesse. Ele não respondeu de imediato, apenas processou a ideia antes de perguntar como aquilo funcionaria na prática. Daniel explicou que poderia ser um espaço reservado em determinados dias, com controle de acesso e uma estrutura adequada para esses encontros. A intenção não era fazer algo grandioso ou burocrático, mas simplesmente evitar situações como aquela do shopping, onde as regras entravam em conflito com o desejo das pessoas de interagir com figuras públicas. A resposta de Bolsonaro foi objetiva, sem rodeios. Ele disse que achava a ideia interessante e que, se aquilo pudesse beneficiar outras pessoas no futuro, então fazia sentido. Não pediu privilégios, não tentou se colocar como um caso especial. Apenas comentou que, se funcionasse bem, poderia ser um modelo para outros lugares. Daniel sorriu e disse que levaria a proposta adiante. E foi assim que um simples desencontro em um shopping acabou dando origem a algo muito maior do que qualquer um ali esperava. Nos dias seguintes, a ideia do Daniel começou a ganhar forma. Ele apresentou a proposta para os responsáveis pelo shopping e, para a surpresa de muita gente, recebeu apoio imediato. Não era só sobre Bolsonaro, era sobre criar um espaço que poderia beneficiar qualquer figura pública que quisesse ter um contato mais próximo com as pessoas, sem causar transtornos. A equipe do shopping ajustou detalhes, definiu regras claras e escolheu um local estratégico dentro do centro comercial para implementar o projeto. O nome escolhido foi simples e direto: Espaço de Conexão. O anúncio foi feito pelas redes sociais do shopping, e a repercussão foi instantânea. As pessoas comentavam que nunca tinham visto algo parecido e que, se bem administrado, poderia realmente ser um modelo para outros lugares. O próprio Bolsonaro compartilhou a iniciativa, reforçando que tudo aquilo só aconteceu porque a situação foi conduzida com respeito e bom senso de ambos os lados. O curioso foi perceber que muita gente que inicialmente criticou o shopping pela abordagem com Bolsonaro agora estava elogiando a postura deles em transformar um problema em uma solução criativa. Quando o espaço finalmente foi inaugurado, Bolsonaro foi convidado para ser o primeiro a utilizá-lo. Ele aceitou sem fazer exigências, sem pedir nada especial. No dia do evento, apareceu no horário combinado, sem alarde. Não houve tumulto, não houve correria. Tudo foi organizado, com filas bem estruturadas e tempo suficiente para que cada pessoa tivesse pelo menos um breve momento para interagir com ele. Dessa vez, sem ninguém interrompendo ou pedindo para que ele se retirasse. Era exatamente como deveria ter sido desde o início. Daniel estava lá também, acompanhando tudo de perto. O olhar dele era de alguém que percebeu que uma decisão simples pode ter consequências gigantescas. Ele nunca imaginou que um encontro casual no parque o faria repensar a forma como geria o shopping.
No final do evento, ele e Bolsonaro trocaram um aperto de mão e algumas palavras rápidas. Não houve discursos longos, nem promessas vazias. Apenas um reconhecimento mútuo de que, às vezes, a melhor solução vem de uma abordagem mais humana e menos burocrática. O impacto da iniciativa não parou ali. Outros shoppings começaram a estudar o modelo e adaptar a ideia para suas próprias realidades. Figuras públicas, desde influenciadores até políticos, passaram a utilizar o espaço de conexão para encontros mais organizados. Tudo porque, um dia, alguém decidiu respeitar uma regra em vez de criar um conflito. E porque outro alguém teve a visão de transformar um momento de tensão em uma oportunidade para algo maior. O tempo passou, mas aquele dia no shopping nunca foi esquecido. A história circulou entre os frequentadores do local, entre comerciantes e até entre os próprios seguranças. Muitos deles comentavam sobre como um simples pedido para evitar selfies acabou se transformando em algo muito maior. O que poderia ter sido apenas um episódio comum de alguém sendo barrado por uma regra acabou virando um exemplo de como lidar com situações de forma madura e produtiva. O mais curioso foi perceber que a postura de Bolsonaro naquele dia acabou servindo de referência para outras pessoas. Muita gente que acompanhou a situação percebeu que respeito e paciência podem evitar conflitos desnecessários. Se ele tivesse insistido, discutido ou ignorado o pedido dos seguranças, talvez tudo tivesse se desenrolado de forma completamente diferente. Mas, ao aceitar a regra sem resistência, ele não só evitou problemas como abriu espaço para algo positivo. Daniel Moreira, o gerente do shopping, também não saiu da situação da mesma forma que entrou. Antes, ele apenas aplicava regras. Depois daquele episódio, ele entendeu que regras existem para organizar, mas que elas não precisam ser aplicadas de forma engessada. Foi por isso que ele teve a iniciativa de criar o espaço de conexão, que se tornou um exemplo de como é possível conciliar segurança, organização e respeito ao público. Já Bolsonaro seguiu sua vida, participando de eventos, interagindo com pessoas e sendo recebido com carinho por seus admiradores em diversas partes do país. Mas, de vez em quando, ainda aparecia alguém que relembrava aquele dia no shopping e como tudo aconteceu. Para muitos, aquilo foi apenas uma situação inusitada. Para outros, foi uma lição de que pequenas atitudes podem criar grandes mudanças. No fim das contas, não foi um discurso político, um projeto de governo ou uma grande estratégia que fez a diferença naquele dia. Foi apenas a soma de decisões simples: respeitar uma regra, encontrar uma alternativa e transformar um problema em oportunidade. E, às vezes, é justamente isso que separa um momento comum de algo que deixa um impacto duradouro.